Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos retomando aqui a playlist sobre Click Data Integration. Nós vamos focar hoje no Click Replicate. E a comparação que eu faço com essa parte da solução do Click Data Integration, que é o Click Replicate, é como se fosse uma estação de tratamento de água. O Replicate ele é responsável por captar, filtrar, limpar e purificar uma água antes que ela seja distribuída para os consumidores. Então o Click Replicate tem como objetivo capturar dados brutos com baixíssima latência, em tempo real, e deixá-los prontos para ser utilizados em outro repositório. Nós vamos entender mais sobre essa ferramenta funciona e quais os benefícios que ela pode trazer para as organizações. Primeiro, sobre a arquitetura do produto, ele vai ser instalado em um servidor capaz de se conectar tanto quanto à origem quanto aos destinos. A origem a gente chama de sources and targets normalmente, que usa a nomenclatura em inglês. É recomendável que ele seja instalado o mais próximo possível em termos de rede e origem, então se possível na mesma LAN ou pelo menos na mesma infraestrutura, porque ele tem que ter acesso aos logs dos bancos relacionais, então quanto mais próximo ele estiver, melhor. Ele vai cuidar de remapear, quer dizer, ele vai converter todos os tipos de dados, os esquemas entre origem e destino. Então ele consegue criar a tabela no destino com os tipos de dados convertidos. Então se eu estou movendo Oracle para Redshift, ele vai converter os tipos e aplicar o Create Table lá no destino. Então ele vai começar depois com uma carga inicial dos dados, então ele vai pegar toda a base histórica e copiar para o destino. Depois automaticamente ele vai mudar para um modo de captura de mudanças, que a gente chama tecnicamente de CDC, Change Data Capture. Essas mudanças podem ser tanto de dados quanto de estrutura, então eu posso insert, updates e deletes, vão ser automaticamente capturados, mas também novas colunas, alteração do tipo de coluna e novas tabelas vão ser capturadas e levadas para o destino. E tanto a carga inicial quanto as mudanças, os chains, podem ser filtrados por qualquer atributo e transformações nesses atributos podem ser feitas então enquanto o dado está sendo copiado. Quanto a avaliação de suporte, então do lado esquerdo aqui nós temos as origens que são suportadas. A gente pode ver que a gente tem bancos de dados relacionais, mainframe, SAP, Salesforce, NoSQL como MongoDB e Data Warehouse legados como Netezza, Teradata, Exadata. E do lado dos destinos, a maioria dos serviços na AWS, Azure e Google são suportados, mas também bancos relacionais on-premise. Ele pode suportar como arquivo. Então, toda essa matriz que vocês estão vendo do lado direito aqui nesse púrpura aí, eles são suportados. E qualquer combinação entre origem e destino é suportada. Então, eu posso pegar qualquer conector do lado esquerdo e acoplar com o lado direito para criar a minha tarefa de migração de dados. Na nossa demo, nós vamos ver. Vocês vão ver que eu vou usar uma origem DB2 e vou copiar esses dados lá para o Redshift, ok? Agora eu vou mudar aqui para a tela de demonstração. Então aqui na minha demo eu estou utilizando um client Dbigger conectado no meu mainframe. Deixa eu selecionar aqui o meu database, é o PE-Test. Vocês verão que eu tenho 3 tabelas e eu quero mover essas tabelas para o meu Redshift. Então eu estou aqui conectado também, eu vou criar aqui um database para receber os meus dados, um novo database, mainframe, ok. Então meu escopo é mover essas 3 tabelas para esse database no Redshift. Estou trocando aqui agora para a tela de configuração da console do Click Replicate, onde eu vou criar uma tarefa, uma task. Vou dar um nome aqui para ela, mainframe. Vocês estão vendo que aqui embaixo tem algumas opções, das quais Full Load e Apply Chains. Full Load vai carregar os dados históricos, Apply Chains vai continuar monitorando os logs e aplicar todas as alterações. A minha tarefa, falta agora eu
selecionar de onde os meus dados vêm, no caso o DB2. Então essa configuração já existe. O Replicate, agora que ele está conectado no DB2, eu consigo fazer uma seleção. Eu vou procurar as minhas tabelas lá, Insert. Então agora eu consigo incluir essas tabelas na minha tarefa. Vocês estão vendo, inclusive eu posso até alterar a prioridade. Eu posso colocar alguma tabela com prioridade maior, se ela for necessária, né? Próximo passo agora é definir as transformações e os filtros. Dou um duplo clique aqui na minha tabela. Vou na linha de filtros. Vocês verão que todos os campos da minha tabela estão expostos como filtros. Então eu posso criar uma regra, uma ou mais regras baseado naqueles campos. Nesse exemplo aqui eu estou pegando todos os registros maiores ou iguais a 2010. Então minha tarefa só vai considerar isso. Posso criar regras de transformação, como trocar tipo, renomear campo. E o caso que eu vou criar uma coluna e o Replicate ele expõe uma quantidade interessante de funções de manipulação de string, manipulação numérica, checagem de nulos, date and time, né? Data e tempo. Eu posso fazer hashing, tá? Mas só para simplificar aqui, eu vou criar uma expressão para pegar o primeiro caractere de um string dessa coluna aqui, pegar o primeiro caractere e passar ele para maiúsculo. Esse é um flag lá que eu posso utilizar depois. Com isso, agora deixa o nome para esse campo, tá? E ele vai ter um comprimento de 1 aqui, então vai chamar-se flag. Ele vai ter um comprimento aqui de 1 caractere. Ok. Então a minha transformação já está aplicada. Eu poderia criar também transformações e filtros globais, como por exemplo uma transformação global de deletar todos os campos de uma tabela ou que atendam a um certo critério, converter um tipo. Deixa eu só um exemplo aqui de dropar todas as colunas que contenham a string CPF, por exemplo. Então, automaticamente, se tiver alguma tabela que tem esse campo CPF, ele vai ser automaticamente excluído. Então eu posso criar várias regras de transformações globais para o meu sistema. Falta agora só informar para o Replicate onde eu vou depositar os meus dados. Então eu vou pesquisar o meu conector de Redshift aqui, certo? Vou configurá-lo para utilizar aquele nosso database. Então eu já tenho minhas credenciais aqui, onde está meu cluster, usuário e senha. Deixa eu só pesquisar aqui e encontrar o meu database. Então agora database mainframe, deixa eu testar aqui, tudo ok, né? Salvar, e agora eu vou simplesmente salvar a minha tarefa, porque eu já configurei a origem, destino, as tabelas e transformações que eu quero aplicar. Então eu vou startar, eu vou iniciar a minha tarefa. Nesse momento o Click Wrap está conectando na minha origem, descobrindo os metadados das minhas tabelas, já está criando as minhas tabelas lá no destino. Então, estou fazendo monitoramento aqui do que está acontecendo. As tabelas já estão sendo processadas. Daqui a alguns segundinhos está tudo terminado. Elas já estão em processo de carga. 2 já terminaram. Falta somente uma. Aí nós vamos lá no cliente de novo para checar o que está acontecendo. Terminando. Terminou. Então, as 3 tabelas já estão lá no meu Redshift. Vamos lá para o cliente novamente. Então eu vou aqui no meu client, vou expandir meu database, basta dar um refresh aqui para mostrar que o meu esquema está aqui, PI test, com as minhas 3 tabelas, elas estão aqui. Então eu vou inspecionar aqui minha tabela de transações e verificar os dados, né? Então as colunas foram criadas, já foi feita a conversão de tipos e vocês verão que a tabela já foi populada, né? Inclusive com aquela nossa coluna lá de flag que nós criamos na camada de transformação. Então, quando o clique está movendo os dados para cá, ela já vai criando essa coluna. E eu deixei um script preparado aqui também para aplicar alterações na minha origem, né? Então, eu estou inserindo, deletando e fazendo update. Startei o meu script aqui, ele está executando.
Vamos voltar lá na tela de monitoramento do Replicate. Nós veremos que o Click Replicate automaticamente identifica as alterações e já está aplicando no meu destino. Então eu consigo verificar aqui em tempo real quantos inserts, updates e deletes estão acontecendo. Eu posso verificar minha latência, ver que nunca ela passa nem de 12 segundos, 13 segundos. Então, a partir do momento que a transação ocorrer na origem, ela já está sendo aplicada em tempo real no meu destino. Então eu consigo fazer esse acompanhamento. Então eu consigo garantir que as minhas tabelas lá do meu mainframe estão sendo automaticamente sincronizadas com o meu destino. Esse é um dos grandes valores do Click Replicate. Vocês viram que em poucos minutos nós conseguimos implementar uma tarefa capaz de manter os dados atualizados entre duas plataformas heterogêneas. Fique ligado para os novos vídeos do nosso canal. Registre aqui, dê um like se você gostou e registre para receber as notificações. Um abraço, até o próximo vídeo.